se nesse tempo você nessa igreja está ouvindo muito a palavra despertamento, avivamento, também você pode estar livre de se achar, talvez, que é muita coisa, não tem outros temas para ser ministrados, não tem outra, a Bíblia é cheia de tantas outras promessas, por que está tanto batendo na tecla sobre avivamento, despertamento, sobre algo, poder que desce do céu, sobre aqueles que têm fome, que são sedentos pela presença de Deus? Então também não serve também no quesito para você. Se você não quer ser despertado, a mensagem de avivamento sempre vai ser linkado, colocado num contexto ou mensagens paralelas que falam sobre despertamento. Porque mais do que nunca está muito claro que muitos já estão perdendo totalmente a direção das suas vidas espirituais, justamente não é porque pararam de vir para a igreja simplesmente, mas porque não estão despertados pelo poder de Deus. Isso, consequentemente, gera o quê? Morte. E quando alguém está morto espiritualmente, é terrível. É muito terrível a morte espiritual de uma pessoa. É tão terrível a morte espiritual de alguém. Se a pessoa ela está fria, porventura, espiritualmente, se ainda não caiu em pecado, é só uma questão de tempo para cair. É uma questão de tempo, nós começamos a buscar as coisas ocultas, as coisas de pecado. A frieza espiritual é terrível na vida de uma pessoa. O diabo, eu tenho falado bastante, o diabo ele não está preocupado, nem um pouco com a nossa frequência de culto. Por mais que eu não possa entrar em contradição, porque toda pessoa apaixonada, pessoa que anseia e almeja estar na presença do Senhor, é lógico que o culto é uma oportunidade para a sua vida. Mas o diabo nunca esteve preocupado com performance, com a minha presença em um culto, a minha presença em um clube santo, inclusive até com a minha oração. Dependendo qual tipo de oração a qual eu faço, ou qual é a minha intenção de orar. Então o diabo ele nunca esteve preocupado com essas coisas, chamado performance minha, ou aquilo que eu externo. Eu falei quinta-feira e eu vou grifar um pouquinho aqui para você, porque é uma continuidade, eu quero ministrar hoje de noite. Falei semana passada sobre um Deus que anseia que os seus filhos venham tocar a pessoa do próprio Deus, mas eu conduzi através da palavra de Deus e direcionei dizendo que nós não tocamos o Senhor, nós não tocamos o Senhor simplesmente por eu estar em um local, porque a avaliação, a minha performance te deixa encantado com a minha performance. Eu posso deixar você até emocionada ou emocionado com a minha performance. Mas Deus, existe uma forma, uma leitura que Deus ele vai consequentemente nos avaliar e vai agir. A leitura que ele tem, ela não é por aquilo que nós fizemos, mas aquilo que de fato nós somos. Para Deus o que vale não é o que nós fizemos. Por mais que quando eu sou e tenho uma identidade do Senhor, de uma forma legítima em minha vida, é lógico que eu irei fazer. Mas não é por fazer que vai dar condições de eu acreditar ou criar na minha concepção que eu estou tocando o Senhor, ou Deus está se agradando de mim simplesmente porque eu estou fazendo. O que vale para Deus não é o que eu faço, o que vale para Deus é o que eu sou. Existe algo que é perigoso para as nossas vidas espirituais. É aquilo que supostamente, o pastor Nando tem uma frase que ele fala bastante, ele fala assim: o maior inimigo de um avivamento é aquele que se parece com ele. O maior inimigo de um avivamento é aquele que se parece com ele. Você pode repetir comigo essa frase? Fala assim: o maior inimigo de um avivamento é aquilo que se parece com ele. Então você percebe que o que se parece, o que de fato parece com o avivamento, é a movimentação, são as performances. O movimento, o hipócrita, que é aquilo que eu quero enfatizar um pouquinho aqui,
Porque para nós falarmos de um grande e poderoso derramar de Deus sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre a minha vida, eu preciso deixar de ser algumas coisas. Ou que nunca eu venha a ter algumas coisas na minha vida. E nesse quesito é chamado de hipocrisia. Então a minha performance pode impressionar você, mas não pode sequer fazer nada para Deus. Quando nós entendemos sobre adoração, é uma coisa muito interessante sobre adoração. Adoração Deus não vê. Adoração Deus não escuta. Adoração Deus sente. A Bíblia fala que todo verdadeiro adorador, quando ele é o verdadeiro, é aquele que expressa do seu interior a essência daquilo que de fato a sua boca está dizendo. A sua adoração é como um incenso suave que sobe nas narinas do Senhor. Então a adoração Deus não vê. Então você pode chorar, você pode plantar bananeira, você pode chorar um monte aqui na igreja, você pode ter performance, que para mim você pode me impressionar, eu posso impressionar para você, mas a verdadeira adoração de Deus não é aquilo que eu expresso, mas aquilo que de fato eu sou. Então, quando Jesus falou para a mulher samaritana, dizendo que está chegando a hora, na verdade já chegou, que o Senhor está levantando os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Se Jesus falou que está se levantando verdadeiros adoradores, significa que tem os falsos? E como os falsos serão detectados? Então percebe, os falsos adoradores são os inimigos de um grande avivamento. E quando eu falo os falsos adoradores, por favor não me leve a mal, falando, não pensa que eu estou falando da pessoa. Eu estou falando de um comportamento, de um fundamento que muitas pessoas na sua vida cristã, elas criam e fundamentam, amém? Não é de pessoas. Então vou repetir para você entender. Para um grande avivamento acontecer, precisam inexistir, não pode existir, os falsos adoradores. E como é detectado os falsos? Você não pode detectar um grande homem, uma grande mulher de Deus, por aquilo que os teus olhos veem. Como é que fala que os olhos veem, o coração não sente? É mais ou menos assim. Pegou a visão? Então, aquilo que você vê te impressiona. Então o avivamento não é movimento. Não é uma igreja em performance. São corações que têm uma performance de apaixonado para o seu Senhor. São corações que expressam, e muito mais do que braços, muito mais do que choro. É lógico, quando traz aquilo que a pastora Daria falou, o avivamento, o movimento não é avivamento. Mas consequentemente é lógico que um grande despertar de Deus gera movimentos, geram expressões até físicas. E quão tremendo e poderoso é isso. Mas o que eu quero dizer para você, que essa falsidade de uma igreja falsa, que canta canções de amor, que levanta as suas mãos para os céus e fecha os seus olhos com muita falsidade, a igreja a qual tem um comportamento de estar em um local para supostamente cultuar a Deus, é muito mais do que isso. São corações que falam muito mais do que simplesmente as minhas atitudes. Então olhe bem, para haver um grande e poderoso despertar de Deus na minha vida, avivamento, eu preciso urgentemente, se eu sou, urgentemente deixar de ser hipócrita. A hipocrisia é o inimigo de um grande avivamento. Por que eu estou dizendo a hipocrisia? Porque veja bem, quando nós falamos, a qual nós cremos, que o maior perigo para um grande avivamento é aquele que se acha parecido com um. Então muitos até hoje, muito tempo estão falando, estamos vivendo um grande avivamento, estamos vendo um grande despertar, simplesmente fazendo uma analogia rápida ou vendo de uma forma clara com seus olhos naturais. Olha, a igreja está crescendo, o povo está chorando bastante no culto, aquela coisa toda. Agora, isso não é garantia,
Porque avivamento, assim como nós entendemos, estamos cansados de saber, avivamento ele nasce dentro de nós. Deus ele vai ver que nós somos verdadeiros por aquilo que eu expresso condiz com aquilo que existe dentro de mim. Deus nunca vai exigir de nós uma expressão. Ele sempre vai exigir de nós o nosso coração. Você pode entender comigo isso? Deus nunca pediu para mim e para você, e nunca colocou proibições severas de nós não estarmos em uma reunião como essa. Deus sempre deixou muito claro e grifado, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, através dos profetas, inclusive da boca do próprio Cristo, que Deus nos chama, Ele deseja que nós venhamos a obedecer Ele de todo o vosso coração. Nós podemos obedecer a Deus sem o coração. Sabia que você podemos obedecer a Deus sem o coração? O que é obedecer a Deus sem o coração, pastor? O que é servir a Deus sem o coração? Tenta imaginar, a Bíblia manda pegar essa cadeira e colocar aqui em cima. O que é obediência? Eu pegar essa cadeira e colocar aqui em cima. Inclusive eu posso pegar a cadeira e colocar aqui em cima murmurando. Você está obedecendo. Agora o que é de todo o coração? Eu entender isso, a importância para a minha vida, entender. Uau, não vejo a hora de alguém pedir para mim pegar aquela cadeira e colocar aqui em cima do altar. Ou seja, a minha expressão de pegar essa cadeira e colocar aqui é apenas uma continuidade daquilo que o meu coração queima por fazer. Então Deus ele não está procurando nesse tempo e nunca procurou robôs. Deus nunca teve prazer e nunca teve condições de pegar as pessoas de uma forma robotizadas, fazer que as pessoas sejam mecânicas para fazer as coisas. Deus sempre almeja que os seus filhos venham obedecer a Ele, vírgula, de todo o coração. Mas vamos recapitular aqui, pegando um texto base, em Isaías capítulo 57, versículo 15. Eu falei ele na quinta-feira, mas eu quero grifar mais uma vez dentro desse contexto aqui. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Letra A, fala que o Senhor ele habita em um alto e sublime lugar, em sua eternidade. Ele fala, habito no alto e santo lugar, mas também habito em homens e mulheres que têm um coração contrito. Você percebe que Deus não está dizendo que Ele habita, que Ele concorda com movimentações. Deus não está dizendo que Ele está em um lugar simplesmente porque os meus lábios estão dizendo para Ele estar. Não tem nada a ver com expressões externas, tem a ver com o interior. Olha bem, mas habito também com o contrito, coração contrito, aquele contrito, abatido espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e ficar o coração dos contritos. Você percebe que Deus, quando Ele encontra um coração contrito, um coração aonde que clama, entende, há um vazio dentro de mim que eu não aceito, há uma expressão dentro de mim, há uma intensidade da parte do Senhor que ainda não foi preenchida em minha vida. Há um pecado que eu estou vivendo, a qual eu não quero mais viver. Existe algo, Senhor, dentro de mim, que clama pelo Senhor. Você entende? Estou sendo mais claro aqui para você. Senhor, existe algo que está me incomodando. Esse pecado eu não estou conseguindo abandonar. Senhor, tem algo dentro de mim que clama. Aquela frase, presta atenção, que a pastora Dalia falou: eu sou uma terra seca, que clama pelas águas. Eu preciso desfrutar de algo mais grande e poderoso do Senhor em minha vida. A Bíblia diz que quando Deus encontrar pessoas com esse coração,
se você observar, nada mais é do que um coração humilde, um coração contrito. Deus, então, ele vai vivificar o espírito dos abatidos. Então veja bem, o que significa Deus vai vivificar? Trazer vida aonde havia morte. Trazendo, tirando a frieza, trazer então aquilo que é o fogo da sua presença. Então olhe bem, Isaías 57 no versículo 15 é o efeito de alguém ser avivado. É um efeito, é um perfil. Então toda pessoa que ela é desperta do Senhor, toda pessoa que ela é tocada pelo Senhor tem um perfil. Não é expressões. Por isso que muitas pessoas se enganam com a outra, falando: mas gente, como é que pode? Essa pessoa estava na igreja, agora está lá no... Como é que pode, Jesus? Alguns ficam apavorados. Mas escuta, estava tão feliz, cantava e pulava, ele era o primeiro a chegar na igreja, ela fazia tudo. Mas como é que pode isso? Mas que pode para você. Era um performance. Não saía daqui. Eram movimentos. Eram palavras verbais que não nasciam no coração, nasciam na sua língua, nasciam na sua mente. Alguém me entende o que eu estou dizendo? Então olhe bem, toda pessoa que ela, de uma noite para o dia, para nós entendemos como é que pode isso ter acontecido com essa pessoa. Pega nós de surpresa, porque nós somos uma pessoa que fizemos avaliação das pessoas por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. Mas Deus, ele pega um raio-x dele, que somente ele sabe, e ele sonda, como diz o salmista, ele sonda os nossos corações. Deus não sonda as nossas performances. Quando você entra por aquela porta, no domingo, na quinta, seja qual dia você vem para a igreja, não tem um anjo junto com a recepção que tem uma planilha e fala assim: o Paulo veio, está presente, marca aí presente, Paulo está aqui, vai receber um galardão hoje de noite, aleluia. Cadê a Maria? Maria, olha lá, a Maria está sentada lá já. Tá bom, vou marcar aqui. Não é por eu estar aqui, não é por eu habitar em uma igreja, a Bíblia diz, é por eu de fato ser a igreja. Você percebe que todo o processo de Deus, sempre ele trabalha de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Olha o que a Bíblia diz: como pode porventura alguém cuidar da igreja do Senhor Jesus, se não sabe governar bem a sua casa? Como pode externar um pastoreio, se dentro da sua casa, olha, no seu interior, existem falhas severas? Como pode alguém governar fora, se dentro está assim? Como pode eu falar para os outros, ensinar os outros sobre santidade, se de fato dentro de mim há imundícia de pecado? Então Deus nós nunca, escute queridos, presta atenção, nós nunca iremos impressionar o Senhor por aquilo que de fato nós expressamos. Sempre Ele vai analisar e vai criar, vai analisar e vai sondar o nosso coração. Agora, entenda o que eu vou dizer. Toda performance a qual eu externo, mas eu não sou aquilo que eu estou externando, significa que eu sou um hipócrita. Alguém comigo? Hipocrisia é eu falar para os outros aquilo que eu não vivo. Hipocrisia é eu aconselhar alguém a perdoar se eu não perdoo. Hipocrisia é eu dizer para as pessoas largar o pecado se eu estou no pecado. Hipocrisia é eu ter uma expressão que te comove. Uau! Mas dentro de mim, no meu culto, somente eu, Deus e os demônios sabem que de fato quem eu sou. Por isso que dentro da igreja muitos são santos, e dentro da sua casa são Satanás, que diz o pastor. E muitos falam: como é que pode? Tem lógica, não é como é que pode. Porque nós nos assustamos com aquilo que é oculto. Veja, toda pessoa hipócrita é uma questão de tempo. Tudo que é oculto vem à tona. Então todo escândalo não nasceu no dia do escândalo que você descobriu, já nasceu há muito tempo em um hipócrita. E uma hipocrisia que habitava dentro de um hipócrita ou de uma hipócrita. Então eu posso enganar vocês por um tempo, mas a minha hipocrisia vai vir à tona e vai deixar claro para todo mundo de fato quem eu sou. Então não tem como.
Não tem como haver um grande despertar na minha vida se a minha expressão é de hipocrisia. Alguém continua comigo aqui? Então diga assim: para o pior inimigo, diga assim, o pior inimigo de eu ser avivado, da igreja ser avivada, é a nossa hipocrisia. Você já parou e pensou, e já prestou bem atenção, que quem matou Jesus, quem mataram Jesus de fato, foram os hipócritas, foram aqueles homens que diante de Jesus, muitas vezes interrogava, mas por trás da moita fazia rebelião. O que matou Jesus? Quem mataram Jesus de fato? Quais foram as pessoas que mataram Jesus? Foram os hipócritas. Jesus não teve problema com os demônios. Jesus não teve problema com a falta de recurso, quem sabe. Jesus não teve problema de lidar, de ser homem nessa terra. O maior problema de Jesus, vamos dizer assim, entre aspas, o maior problema, foram os inimigos fiéis do Senhor, que foram os hipócritas. Entendo que a hipocrisia, escute queridos, a hipocrisia sempre me faz eu ser inimigo de Jesus. A minha hipocrisia leva-me a me tornar um inimigo de Jesus, sabendo que Ele está me chamando para ser amigo, mas eu me torno inimigo. Alguém continua comigo? Vamos lá. Quando estamos em mornidão espiritual ou morte, ativamos sem haver, muitas vezes, a percepção, o modo chamado hipocrisia. Confundimos movimento com avivamento. Movimento conseguimos fazer sendo hipócritas, porém avivamento não. Então por isso que o hipócrita ele pode produzir muitas obras. Sabia que o hipócrita produz? Então essa é a tese. Quando alguém ela é muito obcecada por materializar obras, essa pessoa não precisa de muitas coisas para conseguir. Primeiramente, descobrir se tem dom para realizar tal feitos. E segunda coisa, é só ter a mesma forma que nós trabalhamos com falsidade lá fora, a gente traz agora a falsidade para dentro. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou abrir um parênteses e já fecho. Não tem como você continuar sendo falso lá fora e aqui não ser mais um. Não tem como. Se eu sou falso para os outros, eu sou falso aqui também. Eu não tenho como desligar um botão da falsidade, da hipocrisia aqui dentro da igreja, não. Não, eu posso demonstrar, vou de novo com a palavra performance. Eu posso expressar, eu posso dar a entender para vocês que eu não sou falso, que eu não sou mentiroso. Eu posso dar a entender para você que aquilo que eu faço eu vivo. Eu posso dar a entender, mas de fato eu não consigo viver duas faces. O falso ele vai ser falso na igreja, dentro de casa, para a esposa, para os filhos, para o chefe. O mentiroso vai ser aqui dentro, vai ser na empresa, vai ser com todo mundo, ele vai mentir. Vai mentir para líder, pastor, para os amigos, para os irmãos da igreja. A essência é mentira, aqui e acolá. E Deus está muito disponível a derramar um grande avivamento. Deixa-me falar algo para você, senhores. Escute bem e não perca o foco. Se você não está disposto a buscar um avivamento e um arrependimento no seu coração, por favor, lute constantemente para que não haja um avivamento no teu tempo. Porque você corre um grande risco de tornar-se Ananias e Safira. Não entenderam? Se você nesse tempo não está disposto a pedir para Deus, tira um coração de pedra, Senhor, coloca o teu. Se nesse tempo eu e você não estivermos dispostos a mudar, abandonar as nossas práticas pecaminosas, por favor, torça urgentemente para que não haja um avivamento. Porque no avivamento, onde Deus vem com o seu poder, Deus aviva e muda a história de quem tem um coração contrito e abatido, um coração que clama, que entende que o seu íntimo é terra seca. Esses serão o quê? Avivados. E aqueles que estarão nesse tempo, não almejando isso, mas permanecendo na falsidade, na hipocrisia, esses perecerão. Por isso que eu tenho falado
Essa mensagem, ela chega somente nos ouvidos, e por isso que eu e você, nós não teremos condições algumas de falar logo na frente, não me avisaram. O mais poderoso nisso tudo, que nós não teremos condições alguma de falar, escuta, não me avisaram, na igreja nunca falaram isso, nunca passou nem perto essa informação. Então deixa eu falar algo para você, avivamento é poderoso para os corações quebrados, corações arrependidos, os que têm fome por Deus, mas é perigoso para aqueles que de fato continuam vivendo a sua vida pecaminosa e uma vida totalmente negligente, espiritualmente falando. Ananias e Safira, a Bíblia diz, escute, o povo vinha pegar as suas propriedades, vendiam, depositavam aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam conforme a necessidade do povo. Uau! Aí teve Ananias e Safira que mentiram, combinaram, vamos falar o seguinte, que tem um valor aqui, vamos segurar o outro, e deram uma parte. A Bíblia diz que naquele exato mês caíram duro e morreram os dois, um de cada vez. Pum, pum, morreram os dois. Que tempo foi que Ananias e Safira morreram? O tempo glorioso da igreja do Senhor Jesus. A minha pergunta é essa: você acha que eles nunca mentiram? Com certeza mentiram. Havia quem sabe com certeza deles o que? Totalmente um anseio. Havia quem sabe até inserido no seu DNA a mentira. Sabe aquele mentiroso que ele é tão mentiroso que acredita nas suas próprias mentiras? E é pior, eu tenho mais uma que eu descobri. O mentiroso não apenas, a mentirosa acredita nas suas próprias mentiras. O mentiroso, ele tem uma capacidade, não apenas de acreditar, mas começar a criar umas situações tão poderosas estrategicamente, que coloca depois ele numa situação de pedestal, depois logo na frente vem o tombo cruel. Eles sempre mentiam. O problema é que tempo mentiram. Veja bem, não estou falando que o momento, eu não estou falando sobre o que eu faço, o que eu estou fazendo hoje, a vida qual espiritual que eu estou me lixando para ela. Eu não estou dizendo que a minha expressão, a vida que eu estou vendo de pecado, é o suficiente para Deus me fulminar. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é qual é a resposta que o meu coração está tendo pela vida, pela frieza e pelo meu pecado a qual estou tendo. É a minha resposta, é o meu coração que diz para o Senhor. Por isso que para Deus, muitas vezes, Deus preferia ficar com pessoas pecadoras que tinham um anseio. Aqui está a distorção da igreja, das pessoas. Estão cancelando a Bruna Carla porque ela falou umas verdades. Se não sabe, pesquisa, também não vai perder tempo. Porque ela falou algumas verdades, mas cancelaram a Bruna Carla por ela falar e externar a Bíblia. Aí eu vi os comentários embaixo e falaram assim, pois é, enquanto está dizendo que ela não está afim de pregar numa igreja homoafetiva, uma igreja de só homossexuais e tal, ela fala que ela não teria esse prazer de ir, enquanto a Bíblia diz que Jesus ele ficava junto com os pecadores. E comiam junto com os pecadores, vírgula. Ele ficava junto com pecadores que não queriam mais viver em pecado, a tal ponto que muitos eram salvos. Muitos estavam ansiosos por não querer mais aquela vida. Então nunca foi sobre o pecado a qual eu faço. É a reação, é o pensamento que eu tenho de querer mudar, deixar de ser, de viver ou algo do gênero parecido. Então, em cima disso, hipocrisia significa falsidade, dissimulação, ato ou efeito de fingir. Diga assim, hipocrisia significa falsidade, dissimulação, ato ou efeito de fingir. Jesus teve inimigos fiéis na terra. Não foram demônios, é isso que eu disse, mas sim os religiosos hipócritas. Toda hipocrisia não permite a gerar a identidade no Senhor, pois não se revela, porque Deus não se revela sobre os hipócritas. Você consegue imaginar, queridos, Jesus fazendo milagres, fazendo muitas obras, e mesmo assim, os religiosos, os hipócritas não conseguiram detectar que era Jesus, que era Deus revelado em Cristo. Veja bem a seriedade. Nem as obras que Jesus fazia era suficiente para eles entender que Jesus era o Filho de Deus. Nem multiplicando pães e peixes,
nem curando enfermos. Isso não era suficiente para os hipócritas, para que eles viessem a entender e distorcer a sua identidade religiosa para firmar uma identidade do Senhor. Mesmo isso, para eles Cristo, o verdadeiro Cristo, o Messias, não se revelou. Então o que nós entendemos com isso, amados? Uma pessoa hipócrita, Cristo não consegue se revelar para ela. Ou melhor, a pessoa não consegue ter uma identidade com o Senhor, simplesmente por causa da hipocrisia. Nós somos assim, escute, eu e você somos pressionados a todo momento dizer que estamos bem. Tu não pode demonstrar fraqueza, tu tens toda hora dizer que está bem, porque se você não criar uma maquiagem, uma roupagem, segundo aquilo que o mundo diz, muitos sentem-se o quê? Mas se eu não fazer isso, eu posso, quem sabe, até ser discriminado ou rejeitado pela sociedade. Então nós ainda dentro de nós estamos preocupados com aquilo que os outros pensam. O hipócrita, ele tem algo dentro dele que ela carrega consigo. O que os outros vão pensar? Porque o hipócrita, ele não tem uma identidade com o Senhor. Eu vou falar, se crê, não crê, azar de quem crê, de quem está ouvindo ou não quer ouvir ou quer ouvir. Então o hipócrita, ele carrega sempre algo, o que a maioria vai pensar. Você sabia que tem gente tão hipócrita na igreja? Se alguém perguntar na empresa, descobrir que você está indo para a igreja, a pessoa vai mentir, além de ser hipócrita, vai mentir dizendo, eu não, uma vez eu fui, mas nada a ver assim não. Vem todo domingo no culto, mas mente que não vai. Por quê? O que os outros vão pensar? Entende o que eu estou dizendo? Nós sempre estaremos focados, sendo hipócritas, na dissimulação, na falsidade ou na capacidade de fingir. Fingir em ser crente, fingir em ser filho de Deus, fingir que ama o Senhor, fingir que obedece. Você consegue entender que quão terrível é isso? O diabo jamais irá se preocupar com as nossas performances, expressões externas, uma roupagem de cristão. O perfil primordial dos hipócritas está lá em Mateus 15, 8 ao 9. Olhe bem, um perfil, uma característica dos hipócritas, pegando os maiores deles no tempo de Jesus, como base bíblica. Mateus 15, 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está... agora aqui está mais bacana. Em vão me adoram. Olha o que Jesus falou. Esse meu povo canta, levanta a mão para o céu, até ameaça de chorar, mas para mim não me adoram, porque os seus lábios cantam, mas o seu coração está longe. Meu Deus do céu. Não é sobre cantar, não é sobre externar, é sobre um coração próximo do Senhor. Você percebe que terrível ou poderoso isso? Em vão me adoram, ensinando o quê? Doutrinas que são preceitos humanos. Esse meu povo me honra com os seus lábios. Eu amo Deus, eu amo Jesus. Jesus, lábios, mas o seu coração está... Então veja bem, veja o que eu falei para você anteriormente. Você pode me ver como um grande homem de Deus. Por que você acha que eu sou um grande homem de Deus? Porque talvez eu possa falar coisas que um homem de Deus fala, mas você me vê como um grande homem de Deus. Mas Deus me vê, nem adorador sou, porque em vão me adoram. Então para Deus o que vale não é lábia,
Não são expressões, não é uma roupagem de cristão que para Deus vale, para Cristo vale. O que vale o que? É coração. Agora percebe bem, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Para quem Jesus está falando? Jesus está falando para os hipócritas, os religiosos da época, esses mesmos que ajudaram Cristo a ser pendurado no madeiro. Agora veja, que preceitos humanos eles têm ensinado de uma forma errada. Se antes de Jesus havia-se o quê? Haviam-se judeus, os mesmos que acreditavam em um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, homens doutorados da lei, que entendiam todos os atributos do Senhor, sabiam todas as condições teológicas sobre Deus, eles eram mestres, tinham conhecimento. Então se eles ensinavam sobre a pessoa do Senhor, esse era o ensinamento errado que Cristo estava falando para eles. Eu cavoquei e fui atrás, porque quando você olha assim, o que você deduz? Eles vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. O que você deduz? Estão ensinando coisas, estão falando para o povo coisas erradas. Mas a origem dessa frase aqui não é dessa forma. Ensinar coisas erradas significa o seguinte: eles estão o quê? Pegando por exemplo, eles estão subindo em uma plataforma alta, orando em voz alta para ser visto pelos outros. E para Deus, ensinar coisas humanas não é simplesmente, olha aqui, o que é ensinar coisas humanas aqui, dentro desse contexto? Eu aqui nessa noite sou ministro do Evangelho, amém? Pregando o Evangelho. O que eu estaria ensinando para vocês preceitos humanos, dentro desse contexto aqui? Eu estou pregando para vocês algo que de fato eu não tenho vida nenhuma, não tenho credibilidade nenhuma para pregar. Foi nesse contexto, foi nessa condição que Cristo exclamou esses homens, esses religiosos. Os preceitos humanos que você está ensinando é o quê? Continuar a viver uma vida de hipocrisia. Por mais que depois, anteriormente, Jesus exclamou dizendo que de fato a vida que eles viviam. Mas o maior perigo para Jesus não era que eles ensinavam sobre a lei. Você percebe que Jesus ficou, vamos usar uma linguagem aqui, pistolaço, bravo. Não era porque simplesmente eles eram doutorados da lei, é porque simplesmente eles carregavam com eles a hipocrisia, inclusive daquilo que eles falavam. Nem aquilo que eles falavam eles viviam. Então para Cristo nunca foi o problema de ele ser a lei, conhecer a lei, porque Cristo era a lei. Não tinha problema nenhum. O problema era o quê? Era a hipocrisia. Eram os lábios falando e o coração corrompido. Alguém continua comigo? Eles tinham a intenção de ensinar a lei de Deus, mas era isso que o Senhor grifou. Ensinamento de homens é externar para alguém o que eu não tenho ou aquilo que eu vivo. O que eu externo? O que é apenas externar algo? É aquilo que eu falo. Agora o que eu sou é o que de fato habita-me dentro de mim. É aquilo que eu sou como uma identidade dentro de mim. Então veja bem, o que de fato eu externo, eu falo apenas, que eu apenas crio uma performance, eu crio algo externo de falas ou comportamento ou performance. Simplesmente isso se manifesta por falas e performance. Mas o que diz de fato quem eu sou é aquilo que habita dentro de mim, como verdade daquilo que eu falo. Pessoas ungidas não vão ser ungidas porque falam, porque realmente vomitam aquilo que são dentro de si. Isso é unção, isso é poder. Alguém que está ungido é porque de fato está falando com palavras velozes e poderosas. Então você pode pegar a mesma pessoa que fala a mesma frase. Pega alguém que é hipócrita e fala a mesma frase. Agora pega alguém que não é hipócrita, que vive o que está falando, o que vive. O efeito de convicção, de convencimento para outra pessoa é muito mais elevado do que alguém fala. Então não é simplesmente falar, não é decorar. Não é decorar, é viver aquilo que de fato eu estou dizendo, o que eu estou falando. O que habita em mim transmite de fato o que eu sou. Diga assim: o que habita em mim transmite de fato o que eu sou. O problema não é a prática da obra,
Mas qual o motivo em fazer? Nunca foi o problema praticar obras, mas o que me motiva a manifestar obras. Aqui nós detectamos a intensidade e o nível de uma pessoa hipócrita. Porque o hipócrita, ele sempre vai estar interessado no que vai ganhar no final das contas. Olha, até eu vou fazer isso aqui, mas no final da história, o que eu ganho? Veja, eu estou falando algo, parece que alguém supostamente fala isso, mas não fala isso. Dentro dele ou dela fica aquilo. Por que você desanimou, filho? Ah, pastor, desanimei porque um dia eu estava muito animado. Tá, o que te fez desanimar? Ah, sabe? Ah, deixa assim. Não, mas o que te fez desanimar? Ah, a gente está na igreja aí, parece que ninguém vê a gente. A gente está há tanto tempo aí servindo a Deus e... Ah, bateu um desânimo em mim. Dondoca. Estava na igreja para ser visto. Alguém está na igreja para ser visto? Diga amém. Pelas pessoas. Amém. Não amém? Eu estou na igreja, eu sirvo a Deus para ser visto por uma pessoa só. Jesus. Então o nível de desânimo das pessoas por as coisas não acontecerem ao seu redor é a expressão, é o perfil, é a característica de uma pessoa hipócrita. Porque o hipócrita sempre vai fazer algo esperando algo. Então para Deus não é o problema da prática das obras, mas qual a motivação que eu manifesto as obras. Mateus 23, 5. Mateus 23. Você vai colocar ali, Maico? Pode colocar, tá? Eu vou ler aqui também, na minha Bíblia rapidamente. Mateus capítulo 23, versículo 5 fala assim: pratico, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Praticam, porém, todas as obras com um propósito, veja qual, para que os homens os vejam. Faz tudo, vocês se movem com o propósito de os homens enxergar, de os homens ver, de os homens falar: uau! E o ego aqui dentro, a minha face é de humilde, mas dentro de mim dá umas bradadas. Eu só tenho cara de humilde, mas dentro de mim, eu tenho cara que sou manso, mas dentro de mim. Então você percebe que um dos perfis do hipócrita, ou dos hipócritas, que é os religiosos que prenderam Jesus, que ajudaram a matar a Cristo, é que eles tinham muitas obras. Mas o propósito das obras era para que os homens enxergassem os mesmos. Alguém aqui? Agora veja bem, quando eu deixo a minha vida de hipocrisia, agora quando eu clamo, quando eu tenho o coração contrito, eu tenho um coração que anseia, que eu sei da minha necessidade no Senhor, então as minhas orações, elas não são orações hipócritas, elas são orações, verídicas. Olha o que diz Mateus agora 23, mesmo capítulo, Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais. Aqui é o problema. Olha vocês hipócritas, que têm praticado a maldade, agora quer trocar agora a maldade, fazendo orações longas, querendo me convencer pelo tempo a mais de oração. Olha vocês que estão vindo para a igreja, que fazem maldade por uns lá fora, agora quer tapar o sol capaneiro vindo para a igreja. Quer dizer algo para vocês, diz o Senhor: a maldade, o problema vai vir pior para vocês. O que Jesus está falando? Vocês roubaram dos outros, vocês fizeram algo errado, agora quer vir para a igreja, botar uma roupagem de crente e continuar assim, achando que eu não vou esquecer o que foi feito lá fora. Gente, é muito sério o que eu estou falando aqui, através da palavra do Senhor. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas viúvas, e para justificar
Vocês oram, fazem longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. A oração hipócrita é aquela que eu almejo, eu tento tapar o sol com a pena. Então eu preciso orar, não para me relacionar. Então eu oro para qual feito? Para demonstrar, para ter uma característica de que eu sou uma pessoa espiritual. Então eu oro, ou para simplesmente pedir. A oração não é simplesmente para pedir ou para demonstrar para alguém que eu sou de fato muito espiritual. A oração é uma comunicação, é um desejo incansável dentro de mim, uma fome incansável dentro de mim, para me passar um tempo de relacionamento com meu Deus. Agora, todo hipócrita, quando ele ora, ele não ora para passar um tempo com Deus. Ele ora para, quem sabe, enganar o próprio Deus, para que Deus venha colocar a minha oração, tapar o sol com a peneira, para, quem sabe, algumas coisas que eu fiz no passado, no presente, que venham a ser cobertas. Essa é a oração do hipócrita. Mateus 23, 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Aqui Jesus deu-lhe pau de quem até dizimava. Vocês vêm para a igreja e trazem dízimo? Tu quer me convencer com o teu dinheiro? Dá dinheiro, dá o dízimo. E por isso que eu estou dizendo, o dízimo é a oferta mais simples que tem. Tu imagina a nossa vida espiritual fosse baseada a dar 10% do que eu ganho. Estaria muito bom. Até se pá, poderia até aumentar um pouco essa porcentagem. Olha o que Jesus está falando. Vocês estão querendo o quê? Vocês estão entregando o dízimo de tudo, do endro, do cominho, de tudo vocês entregam. Mas vocês têm esquecido o que é mais importante. Vocês têm abandonado preceitos importantes, inclusive da lei que vocês pregam. Vocês vêm de uma forma santa, entregam o dízimo no altar do Senhor, mas continua com o teu coração sem perdoar. Jesus, de uma forma paralela, ele deu um exemplo quando nós devemos entregar a oferta, ou quando teremos condições de entregar. Se o teu coração estiver para ser resolvido com alguém, com um dos teus irmãos, deixa a tua oferta em cima do gasofilácio, não coloca. Resolva o teu coração, para que depois que você resolva o teu coração com alguém, aí você vem então entregando a tua oferta, o teu dízimo, não de uma forma hipócrita, mas de uma forma legítima como filho de Deus. Você entendeu que você prestou atenção aqui? Ei, prestou atenção aqui? Amém, queridos? Então você vem, não é simplesmente fazer, olha, eu sou um cara que dizima, eu sou uma pessoa que oferto, eu sou muito bom, eu tenho um coração para contribuir. Isso pode impressionar, isso pode ajudar nas questões da igreja, pode ajudar nas obras, para nós não pararmos, mas isso para Deus, se eu fazer isso, não deixando outras coisas, então nós viemos na presença de Deus com o nosso coração extremamente hipócrita. Nós temos aqueles homens, eles faziam o quê? Olha bem o que os hipócritas faziam. Diga comigo, os hipócritas oravam, dizimavam e tinha situações que eles honravam a casa de Deus. Veja bem, aqueles homens, eles oravam, eles dizimavam, tinham expressões de honrarias pela casa de Deus. Mateus 23, 24, mesmo capítulo, fala assim: guia cegos, que coais o mosquito, engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas este por dentro estão cheios de rapina e intemperanças. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Então, para Deus, o que é limpo não é aquilo que Ele vê de uma forma de performance. Para limpo para Deus é se primeiramente estiver aqui dentro limpo. Aqui.
seus cegos, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Eu posso parecer muito com um santo, eu posso parecer com alguém que vive uma vida em santidade, eu posso te enganar, mas significa que você pode olhar com os teus olhos naturais e me ver que homem limpo, puro, santificado, mas para Deus eu estou imundo. Não é porque eu estou tendo uma performance de alguém que parece com o Filho de Deus, é que dentro de mim está condenado. Dentro de mim há o que? Imundícia. Dentro de mim há o que? Há répteis, a sujeira. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha só, Jesus interpelando, interrogando de uma forma muito afinco, com muita veemência, condenando aqueles religiosos hipócritas. A hipocrisia, aqueles homens tentaram parar o avivamento chamado Jesus, mas eles não tinham poder. Eles poderiam ter o poder de botar Jesus pendurado em uma cruz, eles poderiam entender ou não querer descobrir de uma forma mais prática que Jesus, de fato, Ele era o Messias, o enviado de Deus. Eles ficaram incrédulos diante dessa situação. Eles não estavam nem um pouco preocupados até com as obras, porque o hipócrita é assim que funciona. Ele pode ver várias obras na igreja e falar assim: mas isso aí acontece esporadicamente. Jesus curava enfermos por Beelzebu, diziam eles. Jesus, nessas obras estão acontecendo por causa disso. Então o hipócrita nunca lhe será convencido, porque nós não iremos, o hipócrita não vai ser convencido de coisas que se materializam aos seus olhares, se dentro dele de fato haver podridão, se dentro de mim haver uma carniça. Tudo que eu vejo é carniça. O maior problema de nós encontrar esperança nos outros, ou achar que existe alguém bom nessa terra, no quesito ainda pessoas fiéis, é porque nós não conseguimos ser. Nós não temos condições de sermos. Então quando nós olhamos para as pessoas, nós não conseguimos acreditar. Dentro de mim há imundícia, então tudo que eu vejo é imundícia. É aquela história de alguém que um dia foi traído há 35 anos atrás. Até hoje, quando o marido vai comprar pão, ela pensa: ele vai me abandonar. E se bobear, vai atrás do marido ainda para ver se de fato ele foi comprar pão lá na padaria. Porque 35 anos atrás alguém o machucou o coração, e essa pessoa não decidiu a fazer esse coração ser curado. Agora a minha expressão é de desconfiança. A minha expressão agora é o quê? É só uma questão de tempo que vai acontecer de novo aquilo que aconteceu comigo há 58 anos atrás. Então eu ando sempre na minha perspectiva que vai acontecer de novo aquilo que um dia aconteceu. Pastor, tu trocou o foco. Você não está falando de hipocrisia, agora está falando de coração doente. Exatamente. Aonde nasce a hipocrisia? É de um coração doente. A hipocrisia nasce de um coração doente. O mundo, nós estamos sendo treinados. Ou melhor, impulsionados a nós sermos hipócritas. Então é muito normal alguém falar assim: se alguém fala, sabe que fala, a mulher te abraça assim com falsidade, abraça com falsidade também. Falou mal dela, falou mal de você, fala também. Então nós estamos sendo treinados nesse mundo, impressionados, somos pressionados a nós vivemos uma vida de hipocrisia. O diabo, ele sabe muito bem que avivamento não nasce no movimento, nasce dentro. E se dentro de mim haver um coração hipócrita, uma vida de hipocrisia, eu nunca serei despertado. Então por isso que o diabo, ele cria o quê? Ele cria um pano de fundo no mundo. Ele cria uma situação ao meu derredor, simplesmente para que eu não consiga expressar
aquilo que de fato habita dentro de mim. O mundo nos impulsiona a nós sermos fortes, porque ai de você chorar, ai de você expressar que você está passando um momento ruim. Então eu preciso sempre mostrar que eu estou bem. Tu me acredita que tem homem ainda nesse século? Jesus está voltando, tem homem ainda que acredita que chorar é feio. Eu já conversei com alguns homens, queridos, que só... parece que eu estava tendo uma percepção que ele está engolindo gilete, nem era saliva mais. Chora, miséria. Por que não pode chorar? Por que não pode expressar fraqueza? Por que não pode dizer: escuta, eu preciso de ajuda, o meu coração está contrito, eu estou com uma terra seca, meu Deus, eu preciso. E quando Deus está vendo que eu estou expressando aquilo que de fato eu estou vivendo, eu não estou disponível para ser aquilo que de fato dentro de mim está terrível. Para mim seria terrível eu estar aqui em cima desse altar falando coisas belas e deitar no meu travesseiro e pensar em ou várias outras coisas, menos a vida a qual supostamente eu estou pregando para você. Eu seria um infeliz e miserável. Você acha que terá um problema talvez se um dia eu precisar de ajuda e falar: igreja, eu estou com muitos problemas, ore por mim. Ei, avivamento nasce dessa forma. Confissão. Eu preciso de ajuda. Eu sou falho. Eu sou pecador. Como o pastor Davi falou, eu sou uma terra seca que precisa de água. E esconder é para os fracotes. Quanto mais eu escondo no meu oculto aquilo que eu estou vivendo, mais eu sou formado para ser um grande hipócrita com um grande papel, cumprindo com um grande papel. Então o que está aqui, o diabo ele quer nos ferir, ele quer impedir. Então solta, libera de: Senhor, eu preciso de ti. Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurado, feliz aqueles que choram. Felizes aqueles que falam: eu pequei e não quero mais pecar. Felizes são esses que confessam e automaticamente alcançarão misericórdia, como diz a palavra do Senhor. Ei, nós estamos dentro de uma caixa. Não tem percebido? O diabo ele está nos colocando, ou tentando nos colocar dentro de uma caixa, para nós externar o que nós não somos. Isso é hipocrisia. Isso é inimigo do avivamento. Eu me tornar um sepulcro caiado é o inimigo do avivamento. Existe uma forma, para terminar, existe uma forma que de fato que faz realmente eu ser tocado por Deus de uma forma muito poderosa. Eu grifei isso na quinta-feira passada. Eu quero, para terminar aqui nessa noite, sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu acho que, acredito eu, que a mais pregada, essa história que foi mais pregada, acho que foi uma dessas, os pregadores. Eu acho que eu preguei várias vezes sobre essa mulher. Essa mulher, 12 anos, estava doente. E ela ficou sabendo que Jesus estava passando em um local perto dela. E ela se mobilizou. Ela buscou as forças que ela podia e não podia fisicamente. Tenta imaginar 12 anos, você mulher menstruando sem cessar. Tinha anemia, tinha doença, fraqueza. E a Bíblia diz que ela foi ao encontro de Jesus. Ela foi, até a última, ela foi ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que aquela mulher tocou na orla das vestes de Jesus. Por título de informação, a orla fica embaixo. Então tudo indica que essa mulher tocou em Jesus gatinhando. Havia uma multidão. Quando essa mulher tocou em Jesus, a Bíblia diz que Jesus, aquele que levou uma espécie de choque. Ei, please. Meus discípulos amados, alguém me tocou. Se eu estou junto, se eu fosse um dos discípulos de Jesus, eu ia dar risada do Senhor. Tá de brincadeira, tá todo mundo te tocando. Como o Senhor vai dizer para mim que alguém te tocou? E foi isso que aconteceu.
Uns deles falam assim: mas Senhor, eu não quero aqui, quem sou eu para interrogar o Senhor? Mas o Senhor falou que alguém te tocou, né? Mas todo mundo está te tocando. Não, 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 não. Sim, todo mundo está me tocando, mas alguém me tocou de forma diferente. Porque quando essa pessoa me tocou, de mim saiu virtude e poder. Você percebe que não basta apenas tocar? É a forma que se toca. Aquela mulher, muitos falam que o que fez foi a fé dessa mulher. Jesus falou. Mas o que havia dentro daquela mulher, o que? Havia o que? Dentro dela a esperança. Aonde que tudo ao seu redor dizia caos. A extremidade de caos ainda encontrava naquela mulher o que? A esperança de dias melhores. Você percebe o interior de alguém, uma vida resolvida de esperança, de coração contrito e esperançoso, o que é capaz de fazer. Então veja bem, não basta apenas tocar em Jesus, é a forma a qual nós tocamos. Saiu poder, virtude naquele exato momento. Aquela mulher então foi curada, estancou a sua hemorragia e nunca mais ela teve problemas. O Senhor está esperando nesses dias que nós venhamos a tocar Ele, mas não com as mãos, mas com o coração. Coração. Então olha aqui, vou dar uma dica para você antes de nós ir embora. Você deve ir debaixo das cobertas, comer o pinhão, tomar chimarrão, comer, esquentar a comida de meio-dia. Escuta, não queira vir para a igreja para tocar com as mãos do Senhor. Não externa. Não cria que a minha externidade, a forma de expressão vai impressionar a Deus. É coração que impressiona. É coração que toca o Senhor. Todos tocavam, todos criam milagres, mas teve uma que tocou diferente. O toque diferente foi a fé, a esperança. Ela tinha tudo para dizer assim: então escuta, está vindo um homem chamado Jesus. Ele está vindo, vamos lá dizer: eu já perdi minha esperança, não vai dar mais. É alguém dizendo assim: ó, eu já não tenho mais dentro de mim força alguma, física e emocionalmente, para sequer sair do lugar onde eu estou. Deixa-me ver dentro da minha caixinha de depressão e só esperar a morte chegar. Havia dentro dela que faz Deus se mover, a esperança da glória, a esperança da presença dele, a esperança que eu posso estar vendo, eu posso estar ouvindo barulhos e tribulações, eu posso ver, mas existe dentro de mim que ainda encontra no Senhor a esperança. Então veja, o diabo ele quer fazer com que as negatividades externas faça você se tornar um sepulcro caiado. Aí como você não quer perder a reputação, então você não pode perder a linguagem de crente. Ou como eu não pode perder, dizer que eu estou desviado, então tem que expressar em atitudes que eu estou vindo para a igreja, mas eu já estou desviado há tempo. O Senhor está preocupado conosco, porque o Senhor quer fazer algo grande. Amém? Fique de pé. Olhe para mim aqui. Estava compartilhando com o Ricardo hoje pela manhã, lá em casa. Eu estava dizendo que uns 15 dias atrás, o Espírito Santo, ele falou fortemente comigo. Ele falou assim: a meu espírito, presta atenção, estamos indo embora, só um pouquinho. O Espírito Santo falou assim para mim, de uma forma muito clara em meu espírito: você tem pregado muito sobre aquilo que eu quero fazer, mas eu quero que você concentre a igreja de pregar aquilo que impede que isso aconteça. Alguém está aqui? E dentro de mim, se você percebeu, se você está domingo passado, quinta passada e hoje, praticamente foram palavras de conserto. E essas palavras não é legal, porque a gente quer voar. E Deus deixou bem fortemente ao meu espírito, muito claro: não adianta falar sobre o que eu quero fazer, se ainda no meu meio tem pessoas que estão impedindo para que isso aconteça. Hipocrisia é impedimento de avivamento.
Deus não vai vir porque eu falo. Deus vai vir porque eu almejo. O que significa almejar? O meu coração grita porque quer. Não é meu grito da boca que vai falar. É o coração que grita. Não é os lábios que professam. A minha oração é em nome de Jesus, que vocês, pelo poder do Espírito Santo, você seja visitado por esse espírito de conciliação em nome de Jesus. Um espírito de conciliação, um espírito de arrependimento, um espírito que anula toda a hipocrisia em seu coração, a qual faz você, se você porventura não consegue a vislumbrar no seu interior, mas que o Espírito Santo então te ajuda a você enxergar no seu interior aquilo que tem para consertar, aonde que eu e você, supostamente talvez, demonstra que não tem nada para ser consertado. Quem disse que homem não chora? Quem disse que mulher não pode dizer que está passando momentos difíceis? Quem falou para você? O Senhor Jesus quer deleitar sua presença em nossas vidas. Para isso Ele quer repousar em um coração contrito, um coração disponível. Ele quer vislumbrar, Ele quer encontrar uma resposta em um coração curado. O problema nunca foi ter um coração quebrado. O grande problema foi nós não almejarmos em que Ele seja curado. Espírito Santo, cura nossos corações, Senhor. Nós buscamos o arrependimento do Senhor, Pai. Erga bem alto as suas mãos, por favor. Peça ao Senhor com os teus olhos fechados e com os lábios diga: Senhor, cura-me. Retira de mim toda a hipocrisia. Retira de mim todo o meu coração que tem ratos que moram ali dentro. Tira o podridão, tira tudo aquilo que é lixo do meu coração. Limpa o meu copo, Senhor, internamente, para que o Senhor tenha livre acesso em minha vida. Limpa-me, limpa-me, Senhor. Aleluia. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, e em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Pega bem alto suas mãos, por favor. Diga assim: Espírito Santo, Espírito Santo, toca meu coração. E quando eu falo em o Senhor tocar o meu coração, eu estou te pedindo: purifica-me, tira dentro de mim toda a hipocrisia, toda a imundícia, tudo aquilo que me torna alguém falso, alguém dissimulado, alguém que finge em ser o que de fato não sou. Espírito Santo, quebra meu coração, tira meu coração de pedra e coloca um coração de carne. Eu não quero mais a viver em uma vida de falsidade, de hipocrisia. Espírito Santo, fala meu coração, mova em meu favor, traga cura, a restauração, para que eu possa a desfrutar de um poderoso avivamento, para que eu possa a desfrutar das tuas promessas de uma forma santa, pura, em nome de Jesus. Você pode dar um lindo aplauso ao Senhor? Eu não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim.